Bom dia, sextou! Tudo certo? Como é que vocês estão? Tranquilinhos? Que bom, então. Amadinhos, falar para vocês que estou concluindo a correção das avaliações, tá bom? E logo, logo eu já posto as notas, tá bom? Logo, logo essas notas já estarão postadas, perfeito? Muito bem. Então, vamos dar sequência aos nossos estudos, certo? Então, vamos lá. Amados, eu peço para vocês, deixa eu ver aqui minhas anotações, por gentileza. CA, página 24. CA, página 24, por favor, peguem a apostila de vocês e abram no CA na página 24. Então, meus queridos, na verdade, na aula passada, nós falamos sobre esse texto aqui, ó, da página 23, tá bom? Então, foi um texto que eu li para vocês, né? Que fala sobre aplicar a determinados grupos o direito de uma moradia adequada, certo? E eu lembro que eu comentei com vocês o que é uma moradia adequada, né? Depende do ponto de vista de cada um. Para mim, uma moradia adequada é aquela em que a pessoa se sinta segura, se sinta bem abrigada, se sinta bem acolhida. Ou seja, que ela não corra riscos, nem de imprevistos relacionados à natureza. Porque quantas vezes nós vimos casas, né, sendo desabadas. Por quê? Porque elas são construídas em locais inadequados. Uma moradia adequada também é aquela que a pessoa não corra o risco de perdê-la com o passar do tempo. Ah, professora, como assim não corro o risco de perder? Por exemplo, se há uma moradia financiada, que ela tenha condições de pagar esse financiamento, para que ela tenha o seu teto garantido. Então, meus amados, eu vou ler esse texto, eu vou reler este texto mais uma vez, porém em português, e aí em seguida nós vamos fazer a interpretação, porque eu pedi para vocês a página 24, a letrinha A e a letrinha B, perfeito? Então, escutem. Como? É uma pergunta. O título do texto, ele começa com uma pergunta, né? E diz assim: como aplicar a determinados grupos o direito de uma moradia, de uma vivenda adequada? Então, tem ali, ó, B, el niño, a criança, a saúde, o progresso educativo e o bem-estar geral das crianças estão profundamente influenciados pela qualidade da moradia que habitam. Então, vejam, eu vou lendo e eu vou comentando. Então, aqui eles dizem que a saúde, o progresso educativo na área da educação, certo? E o bem-estar, de uma maneira geral, das crianças, eles estão profundamente influenciados pela qualidade da casa que moram. Então, imaginem, hein, gente? A carência de uma moradia adequada, as mudanças forçadas ou a falta de lar costumam ter um profundo efeito nas crianças, devido às suas necessidades específicas. Então, gente, que diz assim, ó, que a carência de uma moradia adequada, as mudanças forçadas. O que são mudanças forçadas? Ah, aconteceu um problema de falta de pagamento, tem que sair da casa, pedem a casa. Então, isso daí é uma mudança forçada, que teve que acontecer. Ah, aconteceu um problema de enchente, tem que sair da casa, tem que desocupar a casa. Isso daí é uma mudança forçada, um desalojo forçoso. Ou a falta de um lar, por qualquer problema que seja, costumam ter um profundo efeito nas crianças, devido às suas necessidades específicas.
porque afetam, por quê, gente? Porque afetam o seu crescimento, o seu desenvolvimento e o fato de aproveitar todo um leque de direitos humanos, particularmente os direitos à educação, à saúde e à segurança pessoal. Diversos estudos colocaram em destaque que a falta de moradia adequada aumenta as taxas de mortalidade das crianças menores de 5 anos. Tanto que a forma mais considerável de contaminação química que afeta a saúde das crianças nos países de ingressos baixos e médios é a contaminação de locais fechados, produzido especialmente pela má qualidade das cozinhas e a ventilação insuficiente. Ou seja, então, gente, as crianças elas se contaminam quando essa moradia não é adequada e reflete especificamente na parte alimentar. Então, aqui eles chamam a atenção para essa parte alimentar, que fica na cozinha. Então, se não tem aqueles cuidados necessários, aqueles cuidados básicos, o que é um cuidado básico? Ter uma geladeira. Ah, professora, a geladeira é um cuidado básico? Sim, porque como nós vamos conservar alimentos que precisam estar dentro da geladeira? Certo? Então é muito sério isso, gente. Principalmente no calor que faz na nossa cidade, né? Onde os alimentos, eles estragam com muita rapidez. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Outra coisa também aqui que diz locais muito fechados, porque daí não tem a ventilação necessária para a conservação de determinados alimentos ou determinados produtos. O acesso aos serviços básicos anexos ao lar, como água potável, saneamento adequado, ele é fundamental para garantir a saúde das crianças. As doenças relacionadas a diarreias cobram as vidas de quase 2 milhões de crianças por ano. De 80 a 90% desses casos encontram a sua causa, o seu motivo, na água contaminada e no saneamento inadequado, ou seja, a falta de esgoto e a falta da água tratada. Então, gente, isso daí é um problema sério e vocês vejam, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, só um pouquinho. Aqui não apareceu o país, certo? Mas nós estamos trabalhando um texto que está em espanhol. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Que não é um problema só do Brasil, né? É um problema geral. A falta de olhar de um lar adequado e, consequentemente, né, água contaminada e saneamento inadequado. Bem triste, né? Por quê? Porque a nossa realidade está bem longe disso. E daí, consequentemente, nós podemos chegar a pensar o quê? Ah, tá tudo bem, tá tudo lindo. Não, gente, infelizmente não. Tem moradias, tem situações por aí que muitas vezes nós nem imaginamos. Então, vocês viram que aqui embaixo, logo aqui no rodapé do texto, né, amadinhos, tem um vocabulário. Desalojos, despejos. Taxas são as taxas. Mala, má. Enfermidades, doenças. Então, amadinhos, agora sim, vamos à página 24 del CA e vamos a empezar a corrección. ¿Está bien? A ver. A. Com a ajuda de um dicionário, une as expressões destacadas. Então, 1, suelen tener. 2, dado que. 3, en tanto que. Une as expressões destacadas com as expressões que poderias utilizar em seu lugar, ou seja, sinônimas. Amadinhos, para quem não lembra, vai a dica. Palavras sinônimas são aquelas que têm o mesmo significado. A palavra é diferente, porém o significado é o mesmo, tá bom? Então lá, 1, suelen tener.
Gente, suelen é estar acostumado a, ter o costume a. Então, por exemplo, eu suelo ir al cine todos os sábados. Eu tenho o costume, ou eu estou acostumada a ir ao cinema todos os sábados. Então, acostumbram tener. 2, dado que, porque, uma causa, um motivo, tá? Uma justificativa. 3, en tanto que, mientras que, é enquanto que. Então, eu vou colocar aqui, amadinhos, tá bom? Ó, CA, página 24, correção. Correção, letra A. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 2, 3, 1. Perfeito? Então, ali, ó. Letrinha B, de beleza. Marca se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas. Então, o que temos que fazer aqui? Se la afirmação é verdade, vamos a poner a letra V, ou seja, a letra V. Se é falsa, vamos a poner la F. Diz assim, segundo o folheto, a falta de uma vivienda adequada pode afetar o desenvolvimento de los niños. Então, amados, o folheto. Que folheto é este? Só um pouquinho. Nada mais é que esse texto que nós acabamos de fazer a leitura e que eu expliquei para vocês, tá certo? Esse é um folheto para eles. Essa parte azulzinha eles chamam de folheto, tá? Está em forma de folheto, tá? Então, assim, ó, segundo o folheto, a falta de uma casa, de um lar, de uma moradia adequada pode afetar o desenvolvimento das crianças. Certo ou errada? Certa, gente. Esta frase é verdadeira. Então, aqui é a letra B. 1, 2, 3. Segunda. Segundo o texto, a falta de uma vivienda adequada disminui a taxa de natalidade em niños menores de 5 anos. Vejam bem. Segundo o texto, a falta de uma moradia adequada diminui a taxa desculpa. Em português é uma confusão na minha cabeça. Taxa de natalidade em ninhos menores de 5 anos. Então, gente, quando falta moradia adequada, esse índice diminui. Não, gente, ao contrário, aumenta, né, amadinhos? Então, essa é falsa. Terceira e última. Segundo o texto, casi 2 milhões de niños mueren todos os anos. A pesar de ter acesso a serviços básicos de saneamento e água potável. Segundo o texto, quase 2 milhões de niños, de crianças, morrem todos os anos. Eles morrem todos os anos, mesmo tendo acesso aos serviços básicos de saneamento e água potável. Falsa. Ao contrário, né, gente? Eles morrem porque não tem e não porque tem. Então ficou verdadeiro, falso e falso. Certo? Podem corrigir, por gentileza. Quem se enganou, aproveita e arruma. Não esqueçam de colocar a data da correção, tá bom? Agora vamos a seguir em la misma página 24, solamente que el número 10 y el 11. El 10 dice, indica las opciones correctas de acuerdo al texto que leíste en la actividad 9. Sim, a atividade 9 era a leitura do texto, tá bom? Então, assim, ó, indique as opções corretas de acordo ao texto que você leu. Então, vamos lá. El gênero textual chamado folheto informativo es. Então, gente, aqui nós sabemos que é um folheto. Que tipo de folheto é? É um folheto informativo. Por que ele é um folheto informativo? Simples, né, galera? Porque ele passa uma informação.
Uma informação referente ao quê? Ao direito que toda criança tem de ter um lar adequado, certo? Então, aqui eles estão informando um direito da criança. Lembram, né, que nós temos direitos e nós temos deveres. Então, aqui eles apresentaram um direito. O gênero textual chamado folheto informativo é A. Um texto de âmbito periodístico. Foi um texto periodístico, jornalístico? Foi o texto de um jornal? B. Um texto de la esfera publicitária. Estão fazendo uma propaganda? C. Um documento oficial de algumas instituições. Gente, aqui diz, vocês viram, repararam aqui, ó, que tem 2. Então, o que é? É o terceiro, né? Deixa eu reler aqui que eu esqueci. É um documento oficial de algumas instituições, certo? Então, não é nada de jornal. Por que, professora, que não é de jornal? Porque nós não temos, né, a informação ali embaixo. Porque quando é de jornal, geralmente vem. E ali embaixo, se vocês separarem, vem assim, ó, direitos humanos. Então, é algo oficial do governo. Então, eu vou colocar aqui, número 10. Continuamos na página 24, perfeito? 24, A, B, C, é a C, tá bom? Depois, número 11. Número 11. A que tipo de público se dirige este texto? Para quem que foi esse texto? Indica a opção que creas mais adequada, segundo o contexto. Mais para cá, né? Então, para vocês, para que tipo de público foi esse texto? A. As empresas construtoras de casas? São para as empresas que construem casas esse texto? Ao público interessado em direitos humanos ou a los arquitetos? Ao público que tem interesse em direitos humanos. Letrinha B. A, B, C. Ahí está la corrección. ¿Está bien? Que podéis hacerla, por favor. Eu vou pegar um copinho d'água, já volto enquanto vocês corrigem, tá? Vão fazendo aí, estão ouvindo minha voz, né? Eu estou aqui, já estou retornando, retornei. Muito bem? Muito bem. Legal, né, galera? Então, fizeram a correção, então, amadinhos? Muito bem, já terminamos a correção, então agora nós podemos dar sequência, certo? Deixa eu só ver aqui. Aqui diz o que para mim, nas minhas... Tá ali. Eu quero a página 50 da apostila. Viram? Viram aqui, amadinhas? Que bonitinha. Quem que está aqui? Um menininho indo para o colégio, certo? Na cabecinha dele, ele está indo para o colégio, ele está pensando em muitas coisas, né? Então, tem ali, né, lápis, borracha, régua, estou falando em português por enquanto. Tem bola, bola de tênis, bola de basquete, bola de futebol, tem agenda, tem a prof, tem música, tem caderno, tem um menininho com mochila, enfim, e ele está indo para a escola, certo? Feliz e tranquilo, sem coronavírus, né, galera? Então, e ali do ladinho tem 3 perguntinhas. Vamos analisar a primeira? A primeira diz assim: ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en una escuela? Então, meus queridos, ¿qué te viene a la mente quando piensas en una escuela? O que vem na tua cabeça quando você pensa na escola? O que vem na tua cabeça quando você pensa no colégio?
eu vou transportar esta pergunta para mim. O que vem na minha cabeça quando eu penso no colégio? Sabe o que vem na minha cabeça? Vocês, os alunos. A alegria contagiante dos alunos. Sabe aquele barulho de gritos, de voz alta, chamando, professora, aqui, levanta a mão, e fulano fez isso, fulano fez aquilo, posso ir no banheiro, posso tomar água, vai bater o sinal, faltam 5 minutos, faltam 2 minutos, está na hora, não trouxe a apostila, não fiz atividade, sabem tudo isso? Eu penso em tudo isso quando vem colégio na minha cabeça, na alegria de vocês, na alegria de vocês. E que saudades no meu coração, de verdade mesmo, que saudades. Eu estou aqui no colégio, gravando esta aula para vocês, ou seja, para todas as turmas, mas o momento é de vocês, sexto. E que saudades, né? Quando bate o sinal, automaticamente, eu imagino vocês descendo as escadas, indo para o intervalo, brincando na quadra, e que logo nós estaremos com tudo isso de novo. E vocês, pensaram? O que vem na cabecinha de vocês quando vocês pensam no colégio? Lógico, tem as coisas que não são boas? Claro que tem, como tudo na vida, né, amados? Mas também tem muita coisa boa. E eu penso que tem mais coisas boas do que coisas ruins. Segunda perguntinha. ¿Cuál es la mejor cosa que haces en tu escuela? Qual é a melhor coisa que nós fazemos na escola? Deixa eu ver. Qual é a melhor coisa que eu faço na escola? Conhecer vocês. Cada ano é uma turma diferente, é um aluno diferente, é uma amizade diferente, é um conhecimento diferente. O contato com vocês é a melhor coisa para mim da escola. E as coisas que eu aprendo com vocês, porque eu aprendo muito, graças a Deus. Graças a Deus, eu quero aproveitar a oportunidade de falar muito obrigada por vocês entrarem na minha vida, por vocês permitirem que eu conheça vocês. Tá bom, amados? Beijo no coração. Terceira perguntinha. ¿Te gusta la rutina escolar? Ah, essa perguntinha aqui, né? ¿Te gusta la rutina escolar? Você gosta da rotina escolar? Toda rotina, né, gente? Ela é pesada. E tudo na vida, lembram que eu falo para vocês? Tudo tem o lado bom e o lado não tão bom. Imaginem vocês, se nós fizéssemos só o que gostamos, não pode, né, gente? Por exemplo, tem uma coisa que eu não gosto, passar roupa. E eu tenho três opções. Uma, eu passo a roupa. 2, eu saio com a roupa amassada, se eu não quero passar. 3, eu contrato alguém para passar. Então, gente, eu não tenho condições de pagar alguém para passar a roupa. Eu não quero sair com a roupa amassada. Qual é a opção que sobrou para mim? Passar a roupa. Acabou. Tá certo? Então, o que eu faço? Eu faço uma coisa que eu gosto, unida a uma coisa que eu não gosto tanto. Então, por exemplo, eu adoro música. Então, quando eu vou passar a roupa, eu estou ouvindo música. Aí não fica tão difícil, tá? Então, é isso aí. Falamos sobre el cole. Viram o título aqui? El cole. Por que el cole? Porque em espanhol eles têm uma maneira carinhosa de falar determinados nomes. Então, por exemplo, colegio, cole. Professora, profe. Televisión, tele. Motocicleta, moto. Bicicleta, bici. Automóvel, auto. Essas foram algumas. Televisión, tele, não sei se eu já falei, estou sendo repetitiva. Essas foram algumas palavras que eu lembrei aqui e passei para vocês, tá bom? Então, vamos à página 51. Dice, hora de lectura. Observando la tira cómica de Gaturro,
¿consigues decir dónde está él en este momento? ¿Quién es la persona que le habla y qué cosas le está entregando? Vamos a leer la tira de Gaturro e em sua vuelta à la escola. Então, prestem atenção aqui para quem não entendeu. Observando a tirinha, a tira é o quadrinho, tá bom, galera? É isso daqui, ó, é o quadrinho. Observando o quadrinho cômico de Gaturro, Gaturro é esse gatinho aqui famoso, tá? Daí tem a pergunta, observando o quadrinho do Gaturro, você consegue dizer onde ele está neste momento? Quem é a pessoa que fala? E que coisas lhe está entregando? Então, nós temos que ver aqui, ó, primeiro, observar a tira, o quadrinho, fazer a leitura, nós temos que identificar onde ele está, quem é que está falando e o que está entregando. Bastante coisinha, tá? Então, vamos ver. Então, diz assim, ó. Então, Gaturro tá ali, né? Aí tem um sonzinho, pac, pac, pac. Ele bate em alguma coisa ou toca em alguma coisa. E daí ele pensa, porque as bolinhas no quadrinho, gente, ó. As bolinhas no quadrinho é pensamento, não é? Fala. Ah, como me gusta mi ventana, mi silloncito, mis almohadones. Aí aparece a perna aqui de uma outra pessoa que está chegando. Aí essa pessoa diz, ai que volver al cole, Gaturro. Te compré cuadernos, lápices, cartuchera, mochila. Toma todos los útiles. Aí ele pensa, no, gracias, prefiero quedarme con los inútiles. Entenderam? Quem não entendeu, eu vou explicar. Então, no primeiro quadradinho, ele está tocando, já entendi. Onde ele está tocando? Na almofada dele, ou nas almofadas, porque tem duas aqui, ó. Essa azul de bolinha branca, tá? Então, ele está assim, ó. Ai, como eu gosto, minha janela. Daí ele aponta em direção à janela. Minha poltroninha, e tem o desenho ali da poltrona. E meus almofadões. Então, ele diz, ai, como eu gosto da minha janela, da minha poltroninha e dos meus almofadões. Ou seja, ele adora a vidinha dele, né? Aí, nisso que ele está pensando, gente, ele está tendo esse pensamento, essa imaginação, chega a menininha e fala assim, ó, você tem que voltar ao colégio, Gaturro. Eu comprei para você cadernos, lápis, penal, estojo, mochila. Pega teus objetos escolares, teus úteis escolares. Aí ele faz aquela cara assim, vocês olhem a expressão dele no olhar, sempre observem o olhar do primeiro quadrinho, do segundo quadrinho, do terceiro, os olhos ficam estatelados, né? Aí ela estende a mão com todos os objetos escolares, que tem ali, né? O estojo, o caderno, mochila, lápis. Daí ele diz assim, pensando, né? Ele pensa, não, obrigada, prefiro ficar com os inúteis. Então é isso aí, gente. Ele não quer entrar nesse mundo escolar. Ele quer ficar com os inúteis. O que são os inúteis para ele? A janela, a poltroninha e as almofadas. Tá bom? Então, vocês vão fazer em casa o número 1, o número 2 e o número 3. Vou passar aqui na pizarra, ¿sí? Vou apontar aqui. Para casa, para casa, página 51, página 51, números 1, 2 e 3. Perfecto? Entonces, para casa tenemos el número 1, el número 2 e el número 3. Então, o primeiro, vocês vão dizer que são os útiles escolares.
Vão marcar o X na certa. Na 2, por que Gaturro disse que prefere os inúteis? Por que ele prefere os inúteis? Vão anotar a certa. E a terceira, vocês vão escrever. El texto habla de algunos útiles escolares. Has descubierto quais? Escríbelos. Então, o texto fala de alguns objetos escolares. Você descobriu quais são? Escreve-os. Então, vocês vão escrever os que vocês descobriram. Tá bom, meus amadinhos? Então, vocês conseguiram descobrir quem é que está falando com Gaturro? Na próxima aula nós vamos retomar, tá bom? Meus amores, muito, muito, muito obrigada. Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima semana. Cuidados gerais, hein, gente? Beijos. Fui.